Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. A gente vai fazer hoje uma revisão sobre os conjuntos numéricos. A gente vai revisar o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, tá bom? Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. Este conjunto é formado pelos números que participam do processo de contagem. Então, quando você aprendeu matemática lá no comecinho da sua infância, quando você aprendeu a contar, você contava 1, 2, 3 e assim por diante, esses números são números naturais, tá certo? Então, todo número natural é aquele que participa do processo de contagem. Serve para indicar quantidade, tá certo? Dentre outras coisas também, tá bom? Esse conjunto ele é representado pelo N, e eu posso representá-lo entre chaves, com os elementos entre chaves, ou então através de uma reta numérica, tá bom? Então, ó, esse conjunto ele começa com o zero e ele é infinito à direita. Depois do zero tem 1, 2, 3 e assim por diante. Ele não tem fim. Ele tem um começo, mas ele não tem um fim. Através da reta numérica, o que indica a infinitude desse conjunto é a setinha, certo? A setinha indica que ainda continua, que não tem fim. Observem que aqui no zero eu não tenho seta, significa que começou aqui no zero, tá bom? Todo elemento que participa desse conjunto é um número que está totalmente inteirinho e ele é positivo, tá bom? Características desse conjunto. Então, a gente já falou uma característica dele. Ele tem um começo, que é o zero, mas ele não tem fim. Ele é infinito à direita. Próxima característica dele. Todo número natural vai ter um sucessor. Se eu quero determinar o sucessor de um número, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adicionar uma unidade a ele. Então, por exemplo, ó, quem é o sucessor do 3? Soma uma unidade. Quem é? É o 4. Quem é o sucessor do 6? Soma uma unidade. Quem é? O 7. Então, se eu quero saber quem é o sucessor do número 1000, eu somo uma unidade, é o 1001. Tá? Então, todo número natural vai ter um sucessor, inclusive o zero. Ó. Se eu quero saber quem é o sucessor do zero, eu somo 1. 0 mais 1 é 1. Então, o sucessor do zero é o 1. Tá? Agora, nem todo número natural possui um antecessor. Por quê? Porque o zero não possui um antecessor. Então, ó, se eu procurar o antecessor do 7, eu tiro uma unidade do 7. Faço 7 menos 1, cheguei no 6. Se eu quero saber quem é o antecessor do 4, eu faço 4 menos 1, cheguei no 3. Se eu quero saber quem é o antecessor do zero, eu teria que fazer 0 menos 1. Mas 0 menos 1, eu não tenho como resolver isso aqui dentro desse conjunto, porque o zero não tem ninguém que venha antes dele. Então, todo número natural possui um sucessor, mas nem todo número natural vai possuir um antecessor. Todos os números têm um antecessor, com exceção do zero, tá bom? Quarta característica, a adição e a multiplicação de dois números naturais sempre vai ser um número natural. Então, se você pegar, por exemplo, o 7 e o 3, o 7 é natural? É, ele vai aparecer aqui, e o 3 também. Então, quando eu multiplico o resultado dá 21. O 21 é natural? Também, ele vai aparecer aqui no processo de contagem. Então, peguei dois números naturais, o resultado é um número natural. Peguei um exemplo particular, mas isso vai servir para quaisquer números naturais, tá bom? Então, a multiplicação de dois números naturais sempre vai ser um número natural. Da mesma forma, vai acontecer com a adição. Se você somar 7 mais 3, vai dar 10. 7 é natural, 3 também e 10 também, ok? Quinta característica, a subtração e a divisão entre dois números naturais nem sempre será um número natural. Então, se você pegar, por exemplo, 7 menos o 9, o 7 é natural, o 9 também é, mas como é que você vai tirar 9 se você só tem 7? Você vai ficar devendo 2. Ora, mas o 2 negativo não aparece nesse conjunto. Logo, esse resultado aqui, ele não pertence aos números naturais, certo? E a divisão? Se você pegar, por exemplo, 3 dividido por 6,
O 3 é natural, o 6 também é, mas quando você divide 3 por 6, o 3 é a metade do 6, vai dar 0,5, vamos comprovar aqui através da conta, tá? Não dá para dividir 3 por 6, eu ponho aqui um 0 e uma vírgula, e aqui eu coloco um 0. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 30? Ele cabe 5 vezes. Aí eu faço 5 vezes 6, que é 30. 30 menos 30, zerou. Quanto foi que deu? Deu 0,5. Ora, 0,5 ele não está inteiro, ele está quebrado. Não cheguei a uma unidade ainda, tá? Então, ele não pertence aos naturais. Então, apesar de eu ter pego 2 números naturais, o resultado não foi um número natural. Ok? Exemplo. A gente vai agora efetuar as operações e a gente vai dizer se o resultado pertence ou não ao conjunto dos números naturais, tá bom? Então, vamos aqui. 12 mais 30. 12 mais 30 dá 42. 42 é um número natural, logo pertence aos naturais. Eu tenho uma dívida de 70 e paguei só 30. Vou ficar devendo 40. Vou ficar devendo, esse número está negativo. Logo, ele não pertence aos naturais, porque nesse conjunto não tem número negativo. 12 dividido por 4 é 3. 3 pertence aos naturais. 15 dividido por 2. Se você for fazer a continha, a metade de 15 é 7,5. 7,5 está quebrado, ele não está inteiro. Se ele não está inteiro, ele não pertence aos naturais. 3 vezes 11, 33. 33 também é um número natural. E tem F. 120 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. O zero que eu guardei eu devolvi, deu 30. 30 está inteirinho, logo ele pertence aos naturais. 5 vezes 8 é 40. Também pertence aos naturais. 30 dividido por 4 é 7,5. 7,5 está quebrado, logo ele não pertence aos naturais. 8 menos 3, 5, pertence aos naturais. Certo? Vamos ao próximo conjunto, tá? A gente vai revisar agora o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, esse conjunto dos números inteiros, ele é formado pela junção de quem? Ele é formado pelos números naturais e pelos seus opostos. Então, a gente pegou os números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, juntou com os seus opostos e formou um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros, onde a representatividade dele é a letrinha Z. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números naturais e os opostos dos números naturais. Observe que esse conjunto ele não tem nem começo e nem fim. Que na retinha, ó, tem a seta à esquerda e a setinha à direita, para também indicar a infinitude do conjunto, tá bom? E observe que o zero, ele que é o zero quem vai separar quem é positivo de quem é negativo. Lembrando que do lado direito, quem está contido aqui do lado direito são os naturais. Então, a gente pode deduzir o seguinte, ó. Como esse conjunto é formado pelos naturais e os seus opostos, a gente pode afirmar que os naturais estão contidos nos inteiros, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Logo, todo número natural, automaticamente, ele também é um número inteiro, certo? Observações. Primeira observação. Quanto mais afastado um número positivo está do zero, maior ele é. Isso é bem óbvio, né? Então, se você pegar, por exemplo, o 4 e o 1, quem é que está mais afastado do zero? O 4 ou o 1? Obviamente é o 4. Logo, quem é maior? O 4. Tranquilo? Agora, se você estiver tratando com números negativos, vai acontecer o contrário. Se os números forem negativos, quem está mais afastado do zero vai ter menor valor. Então, quando um número é negativo, quanto mais ele se afasta do zero, menor ele é. Então, se você pegar o menos 2 e comparar com o menos 4,
Quem está mais afastado do zero é o menos 4. Logo, o menos 4 é menor que o menos 2, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos, ó. Vou pegar, por exemplo, o menos 6 e o menos 10. E aí, quem é menor? É o menos 6 ou é o menos 10? O menor é quem está mais afastado do zero. Quem é que está mais afastado do zero? O menos 10. Logo, ele é menor do que o menos 6. Se o menos 10 é menor, eu uso o símbolo assim, ó. Lembra? Quem é menor leva a cotovelada, ó. Certo? Ó. Fica com essa parte aqui do sinal. Vou comparar agora o número mais 20 com o número mais 100. Quem é menor agora? Quem é menor é quem está mais próximo do zero. No caso aqui, o 20. Quem é menor é o 20. Logo, ele levou a cotovelada, certo? Quero comparar agora o 100 negativo com o 300 negativo. Quem é menor? Quem é que está mais afastado do zero? O 300. Logo, se ele é menor, levou a cotovelada. Ok? Características desse conjunto. Lá nos números naturais, a gente viu que todo número natural possuía um sucessor e todo número natural também possuía um antecessor, com exceção do zero, porque não tinha nenhum número que viesse antes do zero. Agora, nos inteiros, a gente pode observar o seguinte, ó. Como o conjunto continua, antes do zero agora tem alguém, que é o menos 1. Agora também o zero tem um antecessor. E o menos 1 também tem um antecessor. E assim por diante. Então, aqui nesse conjunto, todo número tem um sucessor, que é o que vai vir depois, e o antecessor, que é o que vai vir antes. Tá certo? Então, se eu quero encontrar o antecessor e o sucessor de um número, eu vou fazer igual eu fiz com os números naturais. Sucessor. Sucessor. Se eu quero encontrar, eu somo uma unidade. E antecessor. Se eu quero encontrar, eu subtraio uma unidade. Então, se eu quero saber quem é o antecessor do menos 2, o antecessor. Eu quero saber quem é o antecessor do menos 2. Então, eu tiro uma unidade. Divida 2. Ganhei mais uma dívida de 1, fico devendo agora 3. Então, o antecessor do menos 2 é o menos 3. Agora, eu quero encontrar o sucessor do menos 2. Se eu quero encontrar o sucessor do menos 2, eu somo 1. Devia R$1, devia R$2, perdão, e paguei 1, fiquei devendo agora 1. Então, o sucessor do menos 2 é o menos 1. Certo? Ó, é o que vai vir depois. O antecessor é o que vai vir antes. Tá bom? Voltando, então. Todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor. Todo número inteiro possui um oposto ou simétrico. Então, por exemplo, se você pegar o menos 4, quem é o oposto do menos 4? É o mais 4. Deixa eu voltar lá para a reta numérica, ó. Se eu procurar o menos 4, o oposto dele é o mais 4. É quem está à mesma distância do zero que ele, ó. Daqui para cá eu tenho 4 unidades. Do outro lado, quem está à mesma distância é o mais 4. Quem é o oposto do mais 3? É o menos 3. Do mais 2 é o menos 2 e assim por diante. Então, todo número inteiro vai ter um oposto ou simétrico, tá bom? Voltando aqui. A adição, a subtração e a multiplicação de dois números inteiros sempre vai ser um número inteiro. Lá nos naturais, sempre eu ia ter um número natural quando eu adicionasse ou multiplicasse. Nem sempre a subtração ia ser um natural. Agora aqui, sempre que eu pegar dois inteiros, o resultado sempre vai ser inteiro. Então, por exemplo, se eu pegar menos 3... Não, deixa eu pegar outra coisa. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui 7 menos 10. O 7 é inteiro, o 10 também é inteiro. Só que quando eu vou fazer essa conta, 7 menos 10, eu vou ficar devendo 3. O resultado deu negativo. Não tem problema, porque nesse conjunto eu posso ter número negativo. Tá? Então, eu posso aqui adicionar, subtrair e multiplicar números inteiros, e o resultado também vai ser um número inteiro, tá bom? Então, a restrição agora vai estar apenas na minha divisão.
A divisão entre dois números inteiros nem sempre será um número inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, 20 e dividir por 40, posso cancelar esse zero com esse, vou ficar com 2 dividido por 4. O 2 é a metade do 4, então se eu for fazer a conta, vai dar 0,5. Peguei dois números inteiros, o 20 e o 40, mas o resultado não foi um número inteiro, ele está quebrado. Tá? Então, nem sempre a divisão entre dois inteiros é um número inteiro, ok? Quinta característica do conjunto. Todo número natural é também um número inteiro, isso a gente já falou lá no começo. Né? Então, todo número natural que você pegar, ele automaticamente vai ser um número inteiro. Por quê? Porque os inteiros, ele é formado pela união dos naturais com seus opostos. Como é que eu escrevo isso? Né? Ó, a gente já também verificou lá. N está contido em Z, porque todo número natural também pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Pronto, iremos rever agora o conjunto dos números racionais. Então, quando é que o número ele é considerado racional? Tá? Então, o número é considerado racional quando ele pode ser expresso na forma de fração. Todo número que você pegar e ele for fração ou puder ser colocado na forma de fração, ele vai ser um número racional, tá bom? Então, o Q é o símbolo que representa esse conjunto. Então, de maneira genérica, um número ele é racional se ele puder ser colocado na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, onde o A, que é o numerador, ele é um número inteiro, e o B, que é o denominador, também é um número inteiro. Só que o B ele não pode ser zero, tá bom? Então, todo número que pode ser expresso na forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais, certo? Prosseguindo aqui. Então, vamos aqui, observações desse conjunto. Todo número natural, ele pode ser transformado em fração. Logo, todo número natural, ele também é racional. Então, se você pegar um número natural qualquer, o 3, por exemplo, se eu quiser transformar o 3 em uma fração, basta colocar um denominador 1 nele, ó. Por que eu coloco 1? Porque quando eu divido 3 por 1, já que fração é uma divisão, tá? Esse resultado aqui continua valendo 3, ele não altera o resultado. Ah, mas ele virou uma fração, virou. Então, se ele virou uma fração, ele é um número natural e virou uma fração, ele também é um número racional, tá certo? Então, todo número racional pode ser transformado em fração, certo? Segunda observação, todo número inteiro pode ser transformado em fração. Então, se você pegar, por exemplo, o menos 7, também posso transformá-lo em uma fração. Como é que eu faço isso? Eu pego o 7, boto o denominador 1 e coloco o sinal de menos aqui. Virou fração? Virou. Mudou o resultado dele? Não, porque menos 7 dividido por 1 continua menos 7. Então, eu transformei ele em uma fração, mas ele continuou tendo o seu mesmo valor. Então, era inteiro e virou fração. Então, número natural vira fração, número inteiro vira fração. Logo, eu posso afirmar que todo número natural pertence ao conjunto dos números racionais, assim como todo número inteiro também. Então, ó, a gente viu que todo número natural, ele é inteiro, porque ele está lá dentro do conjunto dos inteiros, mas todo número inteiro não vira fração, então eu posso afirmar que o conjunto dos inteiros está contido nos racionais. Então, N está contido em Z e Z está contido em Q. Todo número natural é inteiro e todo inteiro é racional, certo? Terceira observação. Todo número que é decimal e é finito também pode ser transformado em fração, logo ele é racional. Então, se você pegar um número, por exemplo, 1,5, quiser transformar ele em fração, ele é 15 décimos. Ele vira fração facinho. A gente vai ver isso na próxima aula bem direitinho. Ah, mas ele é um número decimal e ele é finito. Virou fração. Se virou fração, ele também é racional. Certo? Quarta observação. Todo número decimal infinito que for dízima periódica também pode ser transformado em fração. Logo, também é racional. Então, vamos aqui. Vamos analisar alguns números aqui. 1,7
infinito. 1,293, infinito. Observem aqui que ambos são infinitos e ambos são decimais. Só que no primeiro caso, eu tenho um padrão de repetição. Quem é que está se repetindo? O 7. Como eu tenho um padrão de repetição, esse número aqui, ele é um número decimal periódico, tá? Ele é um número decimal infinito e periódico. Logo, ele é uma dízima periódica. Então, todo número decimal que for infinito e tiver um padrão de repetição, ele pode ser transformado em fração. Agora, se ele for decimal e infinito e eu não tenho como saber quem é o próximo número, ele não tem como ser transformado em fração. Logo, ele não pertence aos racionais. Tá? Então, tá verificando se um número decimal infinito pertence aos racionais, o que é que você tem que observar? Se ele é periódico. Se ele for periódico, ele vira fração. Se ele não for periódico, ele não vira fração. Ok? Então, sexta observação. Um número ele só não poderá ser expresso na forma de fração em duas situações. A primeira situação, a gente acabou de ver. Se for um número decimal infinito e não periódico, ele não vira fração. E se ele também não possuir raiz exata, ele também não vai virar fração. Raiz quadrada de 5, eu não sei quem é. É 2, alguma coisa, mas eu não tenho um valor exato para ele. A raiz quadrada de 2 eu também não sei quem é, não tenho um valor exato. Então, se não tiver raiz exata, também não vira fração. Logo, também não pertence aos racionais. Certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos praticar um pouquinho aqui. Classifique os números decimais infinitos em periódicos ou não periódicos. Em caso de serem periódicos, determine o período. Então, vamos lá. 0,986, eu não tenho como deduzir quem é o próximo número, logo ele é não periódico. 2,333 infinito. Dá para deduzir que o próximo algarismo quem que é? É o 3. Então, o 3 ele vai se repetir. Então, ele é periódico. E quem é o período dele? É o 3. 2,87, 43, 43, 43. Tem um padrão de repetição? Tem. Quem é que vai ser o próximo? Quem serão os próximos números aqui, ó? 43. Então, é periódico, onde o período é 43. 1,54. No caso aqui, ao invés de colocar 1,54, 54, infinitamente, para a gente ganhar espaço, a gente pode substituir a repetição por um tracinho em cima de quem vai ser repetido. Tá? Então, isso aqui e isso aqui são a mesma coisa, tá bom? Então, 1,54, então, é periódico. Quem é que está se repetindo? É o 54. Item E, 7,623. Eu não tenho como deduzir quem é o próximo algarismo, logo isso aqui é não periódico. Tem F, 0,756. Quem é que vai se repetir? 756, então é periódico. Período 756. E tem G, 7,897 infinito. É periódico e quem é que vai se repetir? Apenas o 7, porque o tracinho está apenas assim em cima do 7, tá bom? E tem H, 0,087. Eu não tenho como deduzir quem serão os próximos números, então isso aqui é não periódico. Ok? Exemplo 2. Diga se os números a seguir pertencem ou não ao conjunto dos números racionais. Então, eu tenho que saber se vira fração ou não, tá? Menos 89 vira fração? Vira. Eu boto um 1zinho lá embaixo dele e virou fração. Então, se vira fração, ele pertence aos racionais. 678 vira fração? Vira também. 1,23 vira fração? Vira, porque é um número decimal e ele é finito. Então, ele vira fração. Logo, pertence a quê? 0,982. Eu não tenho como deduzir quem é o próximo número. Logo, ele não pertence aos racionais. 1,8 infinito. É decimal, infinito e periódico. Pertence aos racionais. 3,23 pertence aos racionais. 8,2355 infinito. Tem período aqui, o período é o 5, ele vai se repetir, logo ele pertence aos racionais. Raiz quadrada do 121 é o 11, logo se tem raiz exata, pertence aos racionais. Raiz quadrada de 7 não é exata, 7 é um número primo. Se não é exata, não pertence
aos racionais, certo? Eu vou deixar para vocês a atividade, para vocês copiarem. Ela não está em arquivo, está somente aqui, tá? Então, pausem o vídeo e copiem as atividades, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa na próxima aula a gente vai fazer tira dúvida, tá bom? Tentem fazer antes da correção, tá bom? Para vocês realmente tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Cheiros e até a próxima aula. Fiquem com Deus.